Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor para celebrar um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. É bom estarmos aqui porque este lugar é chamado Casa de Oração. É bom estar aqui porque esta é a casa do Pai. É bom estar aqui porque é quando o povo de Deus se reúne que a Igreja de Jesus Cristo se faz presente e Deus está no meio de nós. Nós estamos hoje comemorando o Dia do Pastor e nós temos a responsabilidade de, nessa noite, refletir sobre como ovelhas fortes ajudam os seus pastores a serem pastores fortes também. E como uma igreja forte faz o ministério pastoral ser forte também. Para isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, e nós vamos ler os versos 10, 11 e 12, e refletir um pouco sobre estas premissas. Ovelhas fortes fazem pastores fortes. E igrejas fortes fortalecem os ministérios ou o ministério dos seus pastores. Efésios 6, de 10 a 12. Cadê o Wesley? Sentou lá atrás? Foi o Wesley de novo? Eu acho que você precisa vir para aqui de volta. Acho que Rodrigo também precisa vir aqui de volta. E acho que Jéter também precisa vir aqui de volta. A irmã Telmara estaria cantando uma música agora à noite, mas ela está ali, tomada de rouquidão. E nós estamos atravessando um momento de muitas síndromes gripais. Na semana retrasada, eu estava pregando em feira completamente gripada. E, para completar, eu não levei meu óculos. Então, eu estava gripada, estava sem óculos, pregando de óculos escuros, mesmo que aquela cantora Kátia cantava antigamente. Mas Deus é lindo, né? Deus faz tudo do jeito dele. Não somos nós, é Ele em nós que faz toda a diferença. Os irmãos acharam? Já está aqui, né, Mimi? Obrigada, minha flor. E diz assim o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos ler juntos? Lá do 10, Mimi, até o 12, de volta à Igreja de Jesus Cristo. Vamos lá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quero convidar a igreja para cantar juntamente comigo a música preferida do nosso pastor Nilson. Se é que o pastor Nilson tem uma música preferida, né? Mas eu acho que de todas, essa é a que ele mais pede para a gente cantar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Para nos
poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem passo, em todo bem-estar quer nos dar. Cantemos. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Quando alguém escolhe essa música para ser a música da sua vida, não é porque vive no mar de rosas. Quando alguém tem como tema musical da própria vida declarar a sua fé e a sua esperança no poder de Deus que pode nos livrar não só do perigo, mas nos livrar no perigo, é porque a vida não tem sido fácil. Quando a vida está muito romântica, Dini, a gente escolhe músicas de amor. Não pode ver um beijo de novela que a gente chora. Quando a vida está muito feliz, a gente só escolhe aquelas músicas de levantar poeira em diante. Mas quando o tema da nossa vida é uma música que coloca à prova, aguarda a proteção e a provisão do Senhor, é porque a vida não tem sido fácil. Eu não posso falar muito da vida dos nossos pastores Dácio e do nosso pastor Eudaldo, nem do nosso pastor Coriolano, que está sendo aguardado e deverá chegar aqui a qualquer momento. Mas posso falar um pouquinho da vida do nosso pastor Nilson, porque eu tenho 21 anos, a gente tem 21 anos ou 22 anos de namoro? 23? 22, 23. Gente, eu não vejo a hora desse fim de semana terminar. Eu estou namorando desde ontem e eu não sou mais tão assim apta para essas coisas mais, não. Eu não vejo a hora de hoje terminar. Falei isso para a Kesiane quando eu cheguei aqui hoje. Mas são 23 dias dos namorados, convivendo com esta família
Mas eu quero dizer que os nossos pais se conhecem antes de nós nascermos. E eu cresci com esta convivência. E poderia falar muitas coisas, inclusive reiterar que a vida para o pastor Nilson nunca foi fácil. E por mais que a gente repita aqui na igreja, acho que a vida também não está fácil para o irmão Eudaldo, porque nem a barba ele não está fazendo. Eu estou achando que foi porque Balbina viajou. Eu vou ligar para ela. Eu acho que esse dia tem sido dia de luta. Não é brinquedo, não. O senhor, ela está aqui, o senhor vem todo organizadinho. É Balbina e ali, pronto, nem a barba não está mais conseguindo fazer. Mas o que nós estávamos dizendo é que, por mais que se diga aqui na frente que os pastores são pessoas como nós somos, sobre eles pesa uma responsabilidade maior. Porque no texto de Hebreus, que nós lemos aqui nesse instante, está escrito: orem pelos pastores de vocês, como por aqueles que hão de prestar contas da vida de vocês. E a linha que separa um pastor segundo o coração de Deus e um pastor segundo o seu próprio coração, ela é muito fina. E há que se ter muito cuidado para ouvir a voz de Deus, para guiar o rebanho de Deus aqui na terra. Esses homens possuem uma responsabilidade que nós podemos até nos isentar. Eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã se eu quiser. Eles três têm a obrigação de orar pela minha vida, querendo ou não. Orar pela sua vida, querendo ou não. Às vezes eu me comporto a ponto de dar muitas alegrias aos meus pastores e eles terem vontade de orar pela minha vida. Mas nesses 40 anos de caminhada aí que eu tenho com o Nilson, nem sempre a gente se acertou. E mesmo assim, ele continua orando pela minha vida. E esses homens têm, então, a responsabilidade de guiar o rebanho de Deus na face da terra. Mas numa terra que está muito difícil de se viver. Por isso que o texto e a música que nós escolhemos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, essa luta diária que a gente enfrenta, não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é lutar contra uma pessoa, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que não podem ser vistas, porque estão nas regiões celestiais, mas podem ser sentidas através dos efeitos daquilo que se provoca na nossa vida. Como quem participa de uma congregação, muitas vezes nós estamos do lugar de quem exige a perfeição do outro, de quem exige que o outro seja perfeito, que o outro seja melhor, que o outro seja responsável. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Somos membros do mesmo corpo e, portanto, a mutualidade uns aos outros, no texto da palavra de Deus, aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, honrai uns aos outros. Essa expressão, uns aos outros, aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento. Por quê? Porque há uma corresponsabilidade entre nós que estamos aqui nessa noite.
Se nós queremos pastores fortes, nós precisamos ser ovelhas fortes. Se nós queremos ministérios fortes, nós precisamos ser igreja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. De que forma? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus. E o texto seguinte vai passar a descrever essa armadura, que a gente quer ver na vida do pastor, mas que a gente precisa também usar esta armadura, porque este texto não diz que essa armadura é para os pastores, mas essa armadura é quanto ao mais irmãos meus, todos nós, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O primeiro item da armadura, o cinto da verdade. E não é o cinto da verdade da Mulher Maravilha. É estar ajustado. É o laço da verdade, mas dá quase no mesmo. Ele obriga a pessoa a falar a verdade, mesmo que ela não queira. O cinto da verdade, não. O cinto da verdade a gente usa por gosto, para ajudar a ajustar a vestimenta no nosso próprio corpo. Nós estamos vivendo no império das trevas. Nós estamos vivendo sob o domínio do pai da mentira. Mentira esta que nós temos dado nomes bonitos, por exemplo, fake news. O que é uma fake news? É uma mentira contada, repetida e validada. Tem um que é pior, disputa de narrativas. O professor Nunes tem que lidar constantemente com a criação deste novo conceito da pós-verdade, a verdade que não é nem mais líquida, de Balmer, né? É uma verdade gasosa. Porque não é a verdade, é a disputa de narrativa. A verdade depende de um contexto. E nessa pós-verdade, o império das trevas se estabelece entre nós. E o texto está dizendo, tomem e coloquem em vocês o cinto da verdade. Às vezes uma vida é destruída por causa de uma meia-verdade repetida muitas vezes, que se constrói numa mentira sobre a vida de alguém. Depois diz que nós temos que usar a couraça da justiça. E justiça, minha gente, não é vingança. Justiça é aquilo que Joseph Ratzinger, depois transformado no Papa Bento XVI, vai dizer que dá ao outro o que é dele é justiça. Justiça é garantir direitos. No nosso caso, especificamente, dos mais frágeis e dos mais vulneráveis, porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que cuida do órfão e da viúva. É garantir a eles o direito. Isso é promoção de justiça. Não é vingança, o aniquilamento do diferente, o extermínio daquele que pensa diferente de mim. Mas justiça é garantir direito, mesmo que a gente saiba que o outro, às vezes, não é merecedor por critérios que eu mesma estabeleci. Mas Joseph Ratzinger, na sua citação, ele diz o que Jesus já disse para nós em um outro momento. Ele diz, dá ao outro o que é dele é justiça, mas dá ao outro o que é meu é amor. E quando inquirido sobre qual o maior dos mandamentos, amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amai ao seu próximo, como você ama a si mesmo. Depois, diz que nós devemos nos calçar com o evangelho da paz. Calçar-se com o evangelho da paz significa dizer que a nossa peregrinação neste mundo, a nossa caminhada neste mundo, é para espalhar a boa notícia, e evangelho é a notícia do dia. Foi isso que o nosso pastor nos disse hoje pela manhã. Eu abro a Bíblia e parece que eu estou lendo o jornal de hoje. O que é evangelho? Evangelho é o jornal de hoje. Agora, esse evangelho na promoção da paz, e não da guerra, e do conflito, e não da segurança.
Segurança é questão de braço do Estado. Quem tem que promover segurança é a segurança pública, o nome já diz. Mas calçar-se da preparação do evangelho não é assumir o lugar de controle social ou controle da sociedade. Mas o evangelho da paz é aquele evangelho que, enquanto eu passo, eu espalho a shalom de Deus, que é o equilíbrio de todas as coisas. Que é a oração de São Francisco, onde eu ver guerra, que eu leve a paz, onde há ódio, que eu leve amor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Calça, Senhor, os meus pés com a preparação do Evangelho. O texto continua dizendo que nós precisamos também ter nas mãos o escudo da fé. O escudo é elemento de proteção. E o escudo não protege apenas o soldado. Vários escudos juntos protegem todo um batalhão. É a tática romana de invasão. Quando eles iam ser atacados por muitos, todos juntavam seus escudos, formavam uma grande defesa, não de uma pessoa, mas de todas. E quem é o escudo mais forte é o escudo do mais fraco. Porque se o escudo mais fraco consegue resistir, todos os outros poderão resistir também. Mas é o escudo da fé, não é o escudo da crendice. Não é o escudo das crenças milagrosas, do misticismo ou dos amuletos de sorte. Mas é de uma fé genuína em Cristo Jesus, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não espera, das coisas que a gente aguarda, mas que a gente não está vendo. E que nos inspira a nos dizer, olha aí, o pastor Coriolano já foi citado aqui várias vezes esta noite, as crianças só estão te esperando chegar. Toda a igreja aqui está frustrada neste momento, não por sua causa, mas é porque elas querem ver as crianças se apresentarem. E aí foi nos dito assim, as crianças só apresentam quando o pastor Coriolano chegar. Espera aí que eu já vou terminar para as crianças chegarem aqui. Mas fé, minha gente, não é misticismo, não é crença milagrosa. Fé é o exercício da confiança de que mesmo não vendo o braço poderoso de Deus nos levantar quando estivermos afundando na água, mas é caminharmos como se estivéssemos com Ele do nosso lado. Ter o escudo da fé significa que a proteção desta igreja está não em confiar nas suas próprias forças ou no seu próprio mérito, mas confiar naquele que ouve a nossa oração, que caminha conosco e que anda ao nosso lado. E a nossa fé não precisa ser grande. Nunca precisou ser grande. Eu tenho o Senhor, dá-me uma fé grande. Nunca ore assim desse jeito. Porque a Bíblia diz que a fé só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, a nossa fé não precisa ser grande. A nossa fé precisa ser forte, precisa ser firme e precisa estar direcionada para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vai dizer que nós precisamos utilizar o capacete da salvação. E não à toa é capacete, porque salvação, para o pastor Coriolano, é metanoia. É mudança de mente. Quando o apóstolo Paulo escreve isso à igreja que estava em Éfeso, ele retoma o conceito do que ele descreveu lá em Coríntios 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai a vocês mesmos pela renovação do vosso entendimento, pela metanoia, pela mudança de mente. E isso é salvação. Eu agi a vida inteira desse jeito, mas no dia que eu encontrei com Jesus, eu entendi que eu precisava mudar de rota e seguir agora um novo caminho. E salvação, Deus nos salva todos os dias, minha gente. Um dia fomos salvos da condenação do pecado, da morte e do mal. Mas no sentido de salvação enquanto mudança de mente, Deus tem nos salvado
todos os dias, porque, graças a Deus, o velho homem cada vez está mais crucificado com Cristo. E todos os dias eu preciso reafirmar isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é um item de ataque, diferente do escudo. Porque, ao contrário do que a gente pensa naquele texto que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, cada vez mais nós estamos vivendo um movimento em que a gente entra na igreja e fica segurando a porta para o mundo não entrar. E nós não fomos convocados para isso. A igreja de Jesus Cristo não foi formada para isso, é o contrário. O texto diz sobre esta pedra, sobre este fundamento, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É o inferno que tem que estar segurando a porta. Não somos nós que temos que segurar a porta para o inferno não entrar na igreja. Mas é o inferno que precisa segurar as suas portas, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é convocada a levar salvação a todo lugar, através desta palavra, que é um instrumento de ataque, que é um instrumento de você levar a salvação para cada vez mais, como a gente usa aqui, saquear o inferno e povoar os céus. Na nossa força, no nosso poder, não. Amparados pela força e pelo poder que emana desta palavra, que é a espada do Espírito. Mas nós começamos aqui nessa noite dizendo que é uma igreja forte, que faz pastores fortes, ministérios fortes. Essa igreja que precisa ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder, cada vez que anda a direção contrária a este conselho do apóstolo Paulo, ela enfraquece a sua própria igreja e ela enfraquece esse próprio ministério. A verdade é que a igreja primitiva começou tão bem, não foi, pastor Dácio? Não começou bem a igreja primitiva? Começou tão bem, eles tinham tudo em comum, isso está em Atos 1 e 2. Jesus ascende aos céus, o Espírito Santo desce, Atos 1. Atos 2, a igreja primitiva cresce, se acrescenta 3.000 almas, 5.000 almas, 6.000 almas, e vai o Senhor acrescentando todos os dias aqueles que vão sendo salvos. Atos 3, a igreja entra em dispersão, entra em diáspora. Atos 4, esse evangelho já está extrapolando os limites de Jerusalém. Atos 5, a gente tem Ananias e Safira já mentindo e fragilizando o que seria essa igreja primitiva. Eles vendem uma propriedade e, naquele momento, há um movimento de vender tudo o que tem e distribuir com a comunidade. E eles vendem uma propriedade e vão até os pés dos discípulos para dizer: vendemos a propriedade e viemos entregar toda a nossa oferta. Estamos entregando tudo o que recebemos pela venda do nosso terreno. E o apóstolo ainda tenta confirmar, é tudo mesmo, não é? E ele é tudo. E acontece que o texto diz que ali mesmo ele cai morto. Porque deu pouco dinheiro à igreja? Não. Porque mentiu para o apóstolo? Não. Mas porque mentiu ao Senhor. Abriu o cinto da verdade e foi pego de calças curtas e frouxas. É errado dar a Deus R$1? Não. Até porque a gente não dá nada a Deus, a gente devolve a Ele daquilo que Ele tem nos dado. Mas mentira é mentira com R$1, com R$10 e com R$10.000 e com 10 milhões de reais. Não satisfeito consigo mesmo, chega quem depois, Elionai? Safira. Um mente e o outro confirma. E aí o apóstolo diz assim, ó, os pés
dos que levaram seu marido estão ali na porta, ó, e vão levar você também. Quem fragiliza a igreja? Ovelhas distraídas, ovelhas displicentes. E a gente acha que isso só é conosco, só prejudica a nossa vida, mas nós somos um corpo. E quando uma unha está encravada, dói até a cabeça da gente. Quando a gente está com espinha no rosto, dói até o juízo, porque somos um corpo. Nada, lá no Velho Testamento, em Josué 7, a gente acha um cidadão, o professor Nilson já gosta de falar sobre ele, que vem de uma trajetória de vitória e de libertação. O povo sai do Egito, atravessa o deserto e vai possuir Jericó. É um povo que não teve formação militar, não sabe nem como ocupar aquela cidade, mas Deus dá orientação. Marchem por 7 dias, troquem as trombetas, ao 7º dia Deus vai dar a vocês a cidade. Agora não peguem nada que tem lá. Sabe por quê? Porque tudo ali é dedicado a outros deuses e a outros ídolos. Mas tem um jovem chamado Acã, que vê uma capa e que vê alguns objetos de prata. Ele pega aquilo, leva para casa e esconde. Sabe o que acontece? Depois disso, eles precisam tomar a cidade de Ai. E saem 4.000 homens, todos com o coração encorajado, porque ganharam tão fácil lá atrás. E o texto diz que 3.000 homens foram desbaratados e o coração do povo se derreteu. Diante da derrota, logo depois de uma vitória, o coração do povo se derreteu. Ninguém mais confiava no Deus dos exércitos de Judá e de Israel. Ali naquele momento ainda os hebreus. E Josué diz: Senhor, por que nós estamos perdendo? E sabe o que é que Deus diz? Vocês estão perdendo por causa de uma pessoa que tomou uma decisão de contrariar a vontade de Deus. E ao invés de só essa família perder, sabe quem perdeu? Os 3.000 homens que subiram para lutar contra aquela cidade. Se lança sorte, chega na tribo, chega no clã, chega na casa, chega na pessoa. E no dia que a capa é desenterrada, no dia que o pecado é tratado, o povo de Deus volta a triunfar. Igrejas fortes geram ministérios fortes. A mesma coisa acontece com o bonito do profeta Jonas. Ele coloca a vida de uma tripulação inteira em risco, porque ele, sozinho, decidiu desobedecer a Deus. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, o mar se revolta, as pessoas estão achando que o navio já vai a pique, cada um orando para seu Deus. E descobrem Jonas aonde? Dormindo lá embaixo no porão. A vida de quantos pais de família estavam em risco por causa da desobediência de uma pessoa? Jonas é trazido e aqueles homens têm mais senso de justiça e moralidade do que o próprio Jonas, que era o profeta de Deus. Porque ele diz assim, ó, o problema sou eu, me jogue no mar. E os homens dizem, Deus nos livre de carregar sangue inocente nas nossas mãos. Nós vamos fazer aqui alguma coisa para ver se a gente consegue controlar o barco. Fato é que nada poderia estabelecer controle sobre aquele lugar, porque Deus já tinha visto a desobediência e a iniquidade de Jonas. Quando ele é lançado ao mar, finalmente o mar se acalma, o navio segue viagem e Jonas, querendo ou não, segue para cumprir os objetivos que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando eu tomo uma decisão, eu coloco em risco a vida da minha igreja, a vida da minha comunidade, a vida dos meus pastores. Por outro lado, em Atos 2, de 42 a 47, a gente encontra uma igreja primitiva forte. Por quê? Porque era guiada pelo poder do Espírito Santo. E o texto diz que essa igreja testemunhava tão bem que caía na graça do povo
e o Senhor acrescentava a esta igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. O meu testemunho, o testemunho de Adriana, o testemunho de Flávia, o testemunho de Isabel. É Isabel? Eu sempre... É Vitória. Por que eu chamo essa menina de Isabel? Eu chamo ela de Isabel, de Inês, de Holanda, mas eu não chamo de Vitória. O testemunho de Vitória, o testemunho de Aline, são testemunhos que produzem pessoas que conhecem a Jesus através da nossa vida. Dessa vida que é calçada nas preparações do Evangelho da Paz e dizem, eu quero fazer parte dessa igreja. A Adriana nos conheceu pela internet. Sabe por quê, professor Coriolano? Porque nós decidimos que mesmo na pandemia, nós íamos ensinar a palavra de Deus. E ela está aqui. Quando nós tomamos a decisão de obediência, Deus também completa a obra que só Ele pode fazer. Atos 16, de 25 a 34, nós encontramos um carcereiro trabalhando para desacerto dele, tomando conta de Paulo e de Silas. E naquele dia, Paulo e Silas resolveu orar e cantar louvores. E sabe o que foi que aconteceu? Veio um terremoto que abriu todas as cadeias, abriu todas as portas da prisão para desacerto do carcereiro. E ele estava a ponto de tirar a própria vida. E Paulo diz assim, eu não faça nada com você, porque nós estamos todos aqui. Aí ele diz assim, mas se vocês fugirem, de todo jeito eu vou morrer. Então é melhor que eu mesmo faça o serviço em mim, porque às vezes é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. E Deus diz assim, faça isso não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele pega Paulo, leva para a casa dele, e naquele dia se converte ele, a esposa, os filhos, todos da sua casa, e naquele mesmo dia todos foram batizados. Porque quando a igreja resolve tomar a decisão certa, quando uma pessoa resolve tomar a decisão certa, ela fortalece a sua igreja e a sua comunidade. Assim mesmo foi na casa de Cornélio. Cornélio, todo dia, tendo um sonho que tinha que mandar chamar um homem judeu para ir na sua casa. E o Espírito Santo já trabalhando em outro lugar, porque toda hora que Pedro cochilava, havia um lençol subir e descer com várias coisas que ele considerava imunda. E aí o Espírito Santo diz a ele, não torne imundo as coisas que foi Deus que criou. Coincidentemente, não. Pela força do poder do Espírito, bate na porta dele um servo de Cornélio e diz assim, você precisa ir lá na nossa casa. E quando ele chega lá, sabe o que acontece? Pela primeira vez, o Espírito Santo desce sobre as outras gentes, sobre os gentios. E Deus salva a família e a cidade de Cornélio todinha. Porque quando uma pessoa decide fazer a coisa certa, a igreja de Deus se fortalece e o ministério desta igreja se fortalece também. E eu gostaria de encerrar nessa noite falando sobre a vitória do povo de Deus sobre os amalequitas. Quando os hebreus saem do Êxodo, e eles precisam saem em Êxodo, na verdade, saem em diáspora. Eles têm que atravessar muitos territórios. E a ordem era, atravessando os territórios, mate o povo para poder tomar posse dessa terra que foi prometida a vocês. Só que era um povo que ficou 400 anos escravo, não aprendeu a lutar, não se organizou socialmente para ter nenhum exército. Mas acontece que a mão de Deus era com eles. E eles tiveram que enfrentar os amalequitas. E naquele momento, Josué percebeu um movimento muito importante na hora da batalha. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, o povo ganhava. Quando os braços de Moisés começavam a cansar e os braços de Moisés começavam a descer e ele parava de orar pelo povo, o povo começava a perder. Josué, um estrategista, percebeu isso e disse, nós precisamos tomar providências. Ele bota Moisés sentado, com os braços para cima,
coloca uma pedra de um lado, uma pedra de outro, chama 2 anciãos do povo para sentar em cada uma das pedras, e esses anciãos ficam segurando o braço de Moisés até que o povo vença. Isso é uma lição para nós nessa noite, meus irmãos. Enquanto os nossos pastores estiverem seguindo os conselhos desta palavra, enquanto os nossos pastores estiverem revestidos desta armadura, e enquanto os nossos pastores estiverem orando a Deus e em comunhão com Ele, nos dirigindo, a nossa vida prevalece. Eu consigo vitória no meu trabalho, você consegue vitória na sua família, você consegue vitória na sua vizinhança, você consegue vitória nas dificuldades que você está enfrentando. Primeiro, porque Deus é o nosso Deus e porque Deus os usa como instrumentos seus para abençoar a vida da nossa comunidade. Mas se os nossos pastores cansarem e os seus braços começarem a descer, fato é que nós teremos muitas dificuldades para continuar triunfando na luta diária que a gente enfrenta todos os dias da nossa vida. E a convocação nessa noite é para que ovelhas fortes produzam nessa igreja pastores fortes. Que esta igreja, sendo forte, produza ministérios fortes. E a convocação nessa noite é para sentarmos nas pedras e segurarmos os braços dos nossos pastores, para que eles continuem orando por nós e para que nós possamos prevalecer sobre todas as lutas que nós temos enfrentado na nossa vida. Hoje é dia do pastor. E o melhor presente, além dessa homenagem que as crianças vão fazer, é eu e você, todo dia da nossa vida, vivermos como quem sabe que faz parte de uma igreja e de um corpo. E sendo parte deste corpo, orar e abençoar a vida destes homens, para que a nossa igreja continue prevalecendo no Senhor e na força do seu poder. Que Deus nos abençoe.